Olá, alunos e alunas, com esta música de Tim Maia, que também estava em uma das atividades que a gente fez, a gente começa a nossa videoaula sobre o trabalho. Então, primeiramente, pensar o trabalho em relação ao contexto da pandemia, né, que a pandemia trouxe bastantes consequências para o mundo do trabalho, principalmente no sentido de as pessoas ficarem sem condições de trabalhar, né, as empresas paradas, as pessoas tendo que ficar em casa, algumas sendo demitidas, não é? Outras trabalhando de forma remota, né, através de home office, e todas essas modificações, trabalhadores informais, sem terem condições de trabalhar, porque tinham que ficar em casa, no isolamento, não é isso? E aí a ajuda do governo federal, também muito importante nesse contexto, para substituir a renda das famílias, né? O auxílio emergencial de R$ 600, a ajuda do governo federal também, as empresas, para que não tivesse que demitir seus trabalhadores. Então, tudo isso é importante, reforça a importância também do Estado, como um órgão, um conjunto de instituições que vai proteger os cidadãos em situações de crise. Aqui a gente também já estudou sobre isso. E sobre as concepções de trabalho, não é? O significado de trabalho, né? O que é que o trabalho tem significado em nossa vida. Então, a gente pensar o trabalho de um ponto de vista positivo e o trabalho de um ponto de vista também negativo. Então, aqui eu coloquei algumas questões, algumas coisas. Por exemplo, o trabalho do ponto de vista positivo, adquirir coisas que precisamos ou desejamos. Então, para a gente adquirir essas coisas que precisamos, a gente precisa trabalhar, né, para conseguir. Sejam coisas essenciais, como alimentação, ou sejam coisas não tão essenciais, né, mas que a gente também deseja adquirir, como alguns bens, como, vamos dizer, celular, roupas, uma roupa mais bonita, né, meios de transporte, moto, carro, casa, coisas que a gente também precisa ou deseja. Trabalho do ponto de vista positivo ainda também, distrair a mente. Então, às vezes a gente trabalhando ali, a gente acaba se distraindo, não é? E isso também é importante, é um ponto positivo. Movimentar o corpo também é necessário, aqueles trabalhos que movimentam o corpo é uma forma também de exercitar o nosso corpo. Isso também é um aspecto positivo do trabalho. Realização pessoal, às vezes a gente se sente realizado ao realizar aquele determinado trabalho, geralmente quando é um trabalho que a gente gosta, e se sentir útil também. Então, a gente, quando trabalha, sente que a gente é útil para a sociedade, é útil para as pessoas, e no momento em que as pessoas elas se aposentam, os trabalhadores, geralmente, a grande questão, a grande dificuldade é essa questão de não se sentir mais útil. E aí, quem se aposenta, geralmente é importante que tenha alguma atividade, mesmo que não seja um trabalho, um emprego, né? Não é mais assim, que faça alguma coisa, alguma atividade para ocupar a mente e se sentir útil. E o trabalho, pensado de um ponto de vista negativo, então, por exemplo, ter a sua força explorada. Então, muitas vezes no trabalho a gente tem a nossa força explorada lá ao máximo, né? A gente acaba ficando cansado, né? Estressado. Também não ter tempo para se divertir. Então, às vezes a gente trabalha muito e não tem tempo para viver realmente, se divertir e curtir a vida. É um dos aspectos negativos do trabalho. Fazer por obrigação, então, às vezes a gente vai para o trabalho porque a gente é obrigado, porque a gente precisa realmente para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, mas que a gente, às vezes, não quer ir, mas tem que ir. Então, vai por obrigação. Correr riscos, alguns trabalhos oferecem algum tipo de riscos para a pessoa, então, uns mais, outros menos. Então, é um dos aspectos também ligado ao trabalho, alguns aspectos aí negativos. Passar dessas primeiras concepções, que são as primeiras ideias que estão relacionadas ao trabalho, vou falar um pouco sobre o conceito de trabalho, segundo Marx, que Marx diz que o trabalho é a atividade pela qual o ser humano ele emprega a sua força física para adquirir os meios de sua subsistência ou de sua sobrevivência.
Então, por isso que o trabalho, segundo Marx, ele deve ser inalienável, ou seja, o trabalho ele não deve ser cedido para outra pessoa, não deve ser vendido, porque ele é próprio para a sobrevivência da pessoa. Mas aí a gente percebe que o trabalho, ao longo da história, ele foi bastante alienado. A gente vai estudar o trabalho ao longo da história, em alguns momentos históricos específicos, e a gente já vai refletindo sobre isso, de que maneira esse trabalho era alienado nesta sociedade. Na sociedade em que a gente vive, o trabalho ele também acaba sendo alienado, porque a partir do momento que você tem um emprego, você está vendendo a sua força de trabalho, então o seu trabalho está sendo alienado. Uma parte dos frutos do seu trabalho não retorna para você, fica lá com o patrão, com o empresário. Então, ele paga um salário para você que não é o fruto total do seu trabalho. E aí fica com uma parte que Marx chamou de mais-valia. Então, nesse contexto, a gente tem realmente a alienação do trabalho, do trabalhador, certo? E o trabalho, ele existe desde o primeiro período da história, né? Desde a pré-história, o trabalho existe, segundo o conceito de Marx, né? Que trabalho não é igual a emprego. O emprego é quando você trabalha e recebe um salário por esse trabalho, um pagamento. Aí você tem um emprego, né? Mas o trabalho é justamente você empregar a sua força física para adquirir sua subsistência. E isso é feito desde os primeiros períodos da história. A gente vai estudar mais especificamente o segundo período da história a partir da antiguidade. Então, o trabalho no Egito Antigo. Foi no Egito Antigo, localizado no nordeste do continente africano, que se desenvolveu um tipo de sociedade teocrática. O faraó era considerado monarca de origem divina e proprietário de todas as terras. Então, esta era uma sociedade teocrática em que o seu governante, ele era considerado de origem divina. O faraó, ele era considerado um deus na terra. E ele era considerado também dono de todas as terras do Egito. A sociedade egípcia compunha-se de altos funcionários do governo, sacerdotes e governadores de províncias ou nomos, que eram chamados de nomarcas. E aí, quem era que realizava o trabalho nessa sociedade? Então, a base do trabalho na sociedade egípcia era a servidão coletiva dos camponeses. Então, esses camponeses trabalhavam nas terras e eles tinham que pagar tributos em forma de cereais, né, cultivados. Depois que ele plantava, aí, em forma de produtos, ele dava esses tributos ao faraó, aos governantes. Ele entregava parte da sua produção a esses governantes. Além disso, esses camponeses, eles tinham que trabalhar um período nas grandes obras, as obras públicas, como os templos, os túmulos, canais de irrigação, diques, os palácios. Então, eles tinham que trabalhar também nessas grandes obras. Aqui a gente tem um exemplo bastante conhecido de grandes obras egípcias. Aqui a Esfinge do Egito e aqui as pirâmides, né, por trás. Então, essas grandes obras, elas necessitavam de muito trabalho, e era utilizado o trabalho dos camponeses, quando eles não estavam trabalhando no campo, e também utilizavam trabalhadores escravos e também um tipo de trabalho remunerado. Então, como eu já falei, existia o trabalho escravo lá no Egito, e esse trabalho escravo era resultado de prisioneiros de guerras. E existia também uma forma de trabalho remunerado, que era um trabalho em que o trabalhador recebia uma remuneração em espécie. Então, isso nas grandes obras aqui públicas, existia esse trabalho. Então, a gente destaca aí essas três formas de trabalho que existia no Egito Antigo. Porém, o Egito Antigo ele não era considerado uma sociedade escravista, como era considerado, por exemplo, Roma e Grécia antigas. Porque o Egito ele não dependia totalmente da escravidão. A base do trabalho egípcio era a servidão coletiva. A grande quantidade de trabalhadores que existiam era justamente a servidão coletiva. Falar agora sobre o trabalho na Grécia Antiga.
para os gregos dos séculos VI a IV a.C., a condição de escravo estava ligada à concepção de política que a sua sociedade desenvolveu, principalmente em Atenas. Então, a política era a democracia. Então, os cidadãos eles precisavam participar nesse processo democrático que surgiu lá em Atenas para discutir os assuntos da cidade. Então, os cidadãos, para participar ativamente das discussões da polis, que era a cidade-estado grega, bem como se dedicar à elaboração de leis e aos cargos públicos, necessitava do ócio, que era o tempo livre. Então, para que eles pudessem ter tempo livre para se dedicar a essas outras atividades, os cidadãos precisavam generalizar o trabalho escravo. E como uma pessoa se tornava escravo lá na Grécia? Em que situação? Então, o trabalho escravo era também de prisioneiros de guerra e também escravidão por dívidas. Pessoas que tinham dívidas e não conseguiam pagar se tornavam escravos. Porém, a escravidão por dívidas, ela foi extinta na Grécia por volta do século V a.C. E o que era ser escravo na Grécia clássica? Era justamente não ter direitos, de modo geral, não tinha direitos de participar da política e também não tinha direitos à instrução pública, ou seja, não tinha direitos a estudar e, obviamente, trabalhar sem receber salário e ser obrigado, no caso, a trabalhar desta forma e ser tratado como uma coisa, né, que podia também ser vendida. Aqui a gente tem essa imagem que é a Ágora, que é o lugar onde os cidadãos iam discutir os assuntos da cidade, os assuntos da polis. Então, na Grécia, o trabalho manual, o trabalho braçal, ele era tido como algo inferior. Então, os cidadãos, as pessoas livres, não deveriam fazer esse trabalho. Os cidadãos deveriam se dedicar ao trabalho intelectual, ou seja, o trabalho com a mente. Aristóteles dizia que o trabalho manual, o trabalho braçal, ele atrofiava a mente. Então, as pessoas inteligentes deveriam se dedicar apenas a isso, apenas ao trabalho intelectual. E aos inferiores era que se dedicava ao trabalho braçal. Então, por isso, o trabalho era realizado essencialmente pelos escravos. E também na Roma Antiga, né, assim como na Grécia, em Roma, a escravidão foi praticada por vários séculos. Na Península Itálica, no final do século III a.C., portanto, um pouco mais recente do que na Grécia, havia grandes massas de escravos, mas foi a partir do século I a.C. que generalizou-se a escravidão. Então, lá bem pertinho já do nascimento de Jesus Cristo. Como uma pessoa se tornava escravo? Assim como na Grécia, lá em Roma a escravidão era também através das guerras. E também havia as distinções entre os escravos do campo, eles tinham uma vida mais difícil, o trabalho era mais duro, e existiam os escravos da cidade que poderiam trabalhar em atividades especializadas. A condição jurídica do escravo, ele era tido como uma coisa. Então, o escravo ele era tido como se fosse um objeto que era propriedade do senhor, era essa a condição jurídica. E também eles não podiam se casar, não era reconhecido o casamento entre um escravo e outra escrava, de modo que o filho dessa união seria propriedade do seu senhor. E havia a possibilidade de liberdade se fosse concedida pelo dono, ou se fosse previamente fixada no contrato de venda daquele escravo, que ele seria escravo apenas por um período, ou se fosse determinada pelo rei a liberdade daquele escravo. Então, aqui a gente vê umas imagens aqui dos escravos romanos. Chama a atenção o fato desses escravos, eles não são negros. Então, a gente tem essa visão ainda da escravidão do negro, que é uma visão da escravidão aqui no Brasil. E que até no Brasil não foram escravizados apenas negros, mas também foram escravizados indígenas. Porém, proliferou-se mais a escravidão do negro. E aí a gente tem essa visão da escravidão enquanto negro. Eu passei aquela atividade para vocês, onde tinham algumas imagens, e vocês precisariam dizer onde era que tinha a imagem de escravos. E interessante que a imagem da negra,
ela não tinha nada que dissesse que ela era escrava, que se denotasse que ela era escrava, além da cor da pele, do fato dela ser negra. Por exemplo, ela não estava acorrentada. E aí, praticamente todos os alunos e alunas responderam que ela seria uma escrava. De fato, ela era uma escrava. Mas aí, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês é que a gente tem essa visão, realmente, de associar o negro à escravidão. E que, ao longo da história, não se escravizou necessariamente em função da cor da pele, como aconteceu aí no Egito, em Roma, e como aconteceu também na Grécia. Escravizava-se geralmente em situações de guerra, quando era um prisioneiro de guerra, e eles transformavam esse prisioneiro em escravo. Era a principal forma de escravização nessas sociedades. Vamos falar agora, por último, sobre o trabalho na Europa feudal. Na Europa ocidental, durante o feudalismo, entre os séculos IX e XII, o setor predominante da economia era a produção agrícola. Então, era uma economia bastante voltada para o setor rural. As classes governantes eram constituídas pelo clero e a nobreza, que controlavam as terras, a produção e o poder político. Mas quem realizava o trabalho na sociedade feudal para manter estas classes? Então, quem era que trabalhava lá na Europa feudal? Então, o trabalho era feito pelos camponeses, os servos. E os servos, eles trabalhavam lá no campo e tinham uma série de obrigações. Então, eles tinham que dar uma parte da sua colheita para o senhor, que era chamado de talha. Eles tinham também que trabalhar 2 ou 3 dias por semana nas terras do senhor, esse trabalho de graça, né, gratuitamente. Isso era chamado de covéia, e ainda tinham que pagar pelo uso de moinhos, de algum tipo de equipamento do senhor. E aí, o uso desses equipamentos, eles tinham que pagar por eles, que era chamado de banalidades. E o que caracterizava ser um servo? O servo, ele não podia participar das ordens religiosas, não podiam participar do exército, não podiam também entrar na justiça contra uma pessoa livre, não podiam dispor livremente dos seus bens e também não podiam se locomover, se deslocar livremente. Então, ele estava lá, ele tinha a obrigação de ficar naquela terra onde ele nasceu. Era o chamado de servos da gleba, que eram os servos da terra, estavam presos à terra. E existia escravidão na Europa feudal. A escravidão ela foi diminuindo na Europa feudal à medida que a servidão ia aumentando, mas existia escravidão ainda até o século XII, porém ela foi ficando cada vez menor, a escravidão. E aí uma coisa importante é a gente diferenciar servo de escravo. Então, comumente se tem a ideia que servo e escravo seria parecido ou a mesma coisa, e a grande diferença entre o servo e o escravo, ou as grandes diferenças, primeiro que o servo não era tido como uma coisa, ele era uma pessoa livre, uma pessoa independente, ele não era propriedade de ninguém. E segundo, que o servo ele podia ter os seus bens, depois que ele pagava aquelas obrigações, que eram muitas obrigações, não é? O que restava para ele, que era pouco, mas era dele. Já o escravo, diferentemente, ele não tinha, o que ele produzia era para o seu senhor. Então, ao longo desses estudos aqui, que a gente falou sobre essas sociedades, o Egito, a Grécia, Roma e a Europa feudal, a gente percebe o quanto o trabalho era alienado, né? O trabalho do escravo, o trabalho do servo. Então, grande parte da produção, dos frutos do trabalho desses trabalhadores eram direcionados para os governantes. Então, esses trabalhadores, eles tinham o seu trabalho amplamente alienado, segundo esse conceito de alienação do trabalho de Marx. Então, eu finalizo esta aula aqui com vocês. Como atividade de verificação, que vocês assistiram a esta aula, eu proponho que vocês façam um comentário desta aula e enviem para mim. Este comentário não precisa ser um comentário muito grande, tá certo? É um comentário realmente do que vocês assistiram,
comentando alguma parte, ou comentando de modo geral os itens estudados nesta videoaula, os itens abordados, comentando alguma parte específica que chamou a atenção de vocês, tá certo? Então, é um comentário breve, só como forma de vocês demonstrarem que vocês realmente assistiram a esta videoaula. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas, e até a próxima videoaula.